Olha só, um grande número de pessoas durante a pandemia resolveu tirar as bicicletas de casa para ter um exercício ao ar livre, ou até mesmo para quem gosta de trabalhar, queria um exercício a mais, colocou também na rotina. O número de vendas de bicicletas cresceu na pandemia, o que nos mostra que tem muito mais gente andando de bicicleta. A questão que ficou era justamente se existe algum preparo físico que é necessário, se a gente tirar essa bicicleta pode trazer algum prejuízo para a nossa parte óssea. Então é sobre isso que nós vamos conversar agora e eu recebo aqui o ortopedista Wagner Messias. Seja bem-vindo, Dr. Wagner, tudo bem? Olá, Carol. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. E o assunto é esse mesmo, sobre a bicicleta. Sim. Essa atividade que é tão importante porque combina aí resistência, força, respiração. E isso tudo permite que, além de ser um transporte, como você falou, é possível a pessoa cuidar da saúde e, sem dúvida nenhuma, nós temos aí que trabalhar também em cima da prevenção de acidentes com relação à bicicleta. E esse é um primeiro ponto que eu queria tocar com relação a acidentes, porque tem muita gente que deixou essa bicicleta lá guardada por anos, né? Sem exagero isso. Aí a pessoa acha que porque sabe andar, enfim, ela pode ir, mas pode ter quedas, pode ter, enfim, o trânsito que não é esperado. Quais que são os riscos dessas quedas para quem está aí no trânsito no dia a dia? Nós vimos aí com a pandemia, principalmente, que com a academia fechada, muitas pessoas resolveram fazer outro tipo de atividade. E a bicicleta, sem dúvida nenhuma, foi uma atividade aí também escolhida pelas pessoas para poder fazer algum tipo de atividade física. Com relação às quedas, nós temos visto aí que tem inúmeras fraturas que podem acontecer, mas nós vemos aí como a pessoa cai e leva automaticamente as mãos, ela pode fazer fratura dos punhos, fratura de cotovelo, fratura de clavícula. Nossa. E muitas vezes até bater a cabeça, fazer um traumatismo crânioencefálico que nós chamamos. E algumas fraturas são múltiplas. É possível que a pessoa tenha mais de uma fratura na face ou tenha mais de uma fratura nos membros superiores. Nas crianças, nós sempre vimos, e não é pouco, prender o pé no aro da bicicleta. É mesmo? Isso é muito comum, a criança acaba prendendo e fazendo aí lesão ligamentar, às vezes até fratura, mas é também principalmente lesão de pele no local, que às vezes faz uma abrasão, uma escoriação, às vezes um pouco profunda, uma lesão de pele um pouco profunda que demora até na cicatrização. Nossa. Isso é bem comum. Então tem que estar atento aí para a prevenção desse tipo de acidente, não só para membro inferior, como também para membros superiores. E com relação aí ao despreparo físico, porque acho que como tem o pedalar, igual você falou, exige força, tudo, e às vezes a pessoa não está no físico, no melhor do porte dela, né? Ela pode ter alguma lesão por falta de preparo físico também? Pode. Se essa pessoa começar a pedalar de uma forma mais intensa e ela não está acostumada com isso pode levar a lesões musculares, a dores, não necessariamente lesões, mas frequentemente dores. Dores ao redor do joelho, dor ao redor da coluna, de ficar com o braço muito para frente para segurar o guidão, pode trazer dor no ombro, pode trazer problema no cotovelo. Eu recomendo ao paciente que queira fazer alguma atividade, ou a qualquer pessoa que precise ou que queira fazer uma atividade, que ela comece aos poucos. Primeiramente, aquecimento. Isso é fundamental, preparar o corpo para uma atividade que vai fazer. Alongamento não necessariamente precisa fazer antes da atividade, pode fazer depois ou pode fazer 2 vezes por semana de uma forma bem eficiente, e isso já dá a ideia de estar alongado. Agora, aquecimento é fundamental. Aquecer tornozelo, aquecer com alguns exercícios, joelho, quadril, isso é importante. E nunca exagerar, principalmente na primeira fase. Ter um foco, ter um objetivo é importante. Ou a pessoa vai fazer por lazer ou vai fazer para condicionamento físico, porque ganhou peso durante a pandemia. Ela pode começar aos poucos, para ir acostumando a musculatura.
Eu costumo comparar também com o primeiro dia de academia. A pessoa vai para academia, por mais que ela não tenha dor quando está fazendo atividade, se ela exagerar no outro dia, ela não quer sair da cama de tanta dor. E isso não é diferente na bicicleta se ela não está acostumada. Ela precisa preparar o corpo, ela precisa preparar tendões, a inserção do tendão no osso. Se a pessoa exagera logo no começo, ela pode fazer até fratura por excesso de uso. Nós chamamos fraturas por estresse, por excesso de uso. Isso pode ocorrer se a pessoa exagerar. Então nós vemos assim que algumas lesões são decorrentes do despreparo. Então começar devagar, de forma progressiva, aí sim, depois que passa um tempo, ela consegue fazer uma atividade de uma forma mais intensa. Legal. E quem já está acostumado com a bicicleta? Essas pessoas também precisam aquecer, alongar, ou o corpo já sabe o ritmo e não precisa mais disso? Toda atividade física, seja natação, seja corrida, seja atividade na academia, ela deve começar com aquecimento. É a forma que tem de preparar o corpo que ele vai passar por uma atividade física. E esse excesso de confiança para aquela pessoa que já pratica uma atividade, isso pode ser perigoso. Porque ela deixa de fazer achando que pode já sair pedalando. E uma situação muito comum é a atividade com dor. A pessoa nunca deve fazer uma atividade com dor. O corpo... Que tipo de dor, assim? Por exemplo, nós estamos falando da bicicleta. Imagine que a pessoa acorda com dor na coxa. Tá. Puxa, eu estou programando pedalar 50 km para aquele que já pedala bastante. Não deve pedalar, porque significa que o corpo ele está reclamando que algo não está bem. E ainda vai fazer uma atividade, se tiver uma lesão, vai aumentar a lesão. Para aquelas lesões menores, as lesões musculares de grau menor, muitas vezes não tem ali uma lesão de alguns centímetros na musculatura, não. Ela vai ter ali um inchaço na musculatura e quando vai fazer a atividade, ela pode aí sim terminar de rasgar o músculo, ou pode ainda até ter uma cãibra, pode ter uma contratura muscular, né? Isso vai trazer dor à pessoa e às vezes até queda por isso. Entendi. E qual que é a relação dessa força muscular, ou da ausência dessa força, né, com os ligamentos e com os ossos? Tem alguma relação ali ou não? Tem. A musculatura, ela costuma puxar, às vezes com mais intensidade, na região onde ela gruda no osso para fazer o movimento. Então imaginemos aqui, o músculo da coxa, ele vai se inserir ao redor do joelho, e quanto mais se trabalha a movimentação do joelho, existe uma maior tendência de trabalhar a interface, aquela onde o tendão se gruda no osso. Tá. Então nós temos a parte da musculatura, depois vem o tendão e ele faz a conexão da musculatura, da parte carnosa do músculo com o osso. Tá. E muitas vezes o paciente desenvolve problema ao redor, onde o tendão ele gruda no osso, por excesso de uso, trabalha demais. Isso é comum no calcanhar, isso é comum no joelho. Nós temos aí algumas relações ao redor do joelho e no quadril também. E a pessoa não deve ter um excesso de uso para não ter dor, e muitas vezes quando inicia um processo doloroso é difícil de tratar. Porque aí ele vai ter que interromper ou diminuir uma atividade física. Isso não é diferente na bicicleta. Principalmente quando ele trabalha muito com um percurso de altura, uma montanha, sobe muita rua. Isso tem uma tendência de trabalhar mais a musculatura para aquela atividade que ele está exercendo. Entendi. Tá, e esse excesso de uso, no caso, seria um esforço demasiado? Seria deixar de fazer alguma das premissas lá? Por exemplo, o aquecimento, o alongamento, isso também influencia ou não? Influencia. O aquecimento é sempre importante, mas tem que ter toda uma programação da bicicleta para pedalar, porque se ele exagera, se a pessoa exagera em alguma fase, ela pode desenvolver dor, mesmo tendo um condicionamento físico muito bom. Pode ser lá algum distúrbio de alguma substância no sangue, pode ser o excesso mesmo de uso, produção de uma substância dentro da fibra muscular. Quando nós investigamos um pouco em conversa com o paciente, olha, eu pedalei 50 km, 100 km, e muitas vezes tem que ver se isso não é excessivo.
Porque a pessoa vai pedalando 50 num dia, 30 no outro, mais 20 no outro. O corpo precisa de um descanso. Não dá para se fazer atividade extenuante ou de forma excessiva por todos os dias. O corpo precisa descansar. É importante para a parte óssea, então, esse descanso. Sem dúvida nenhuma, Carol. Tá, e no caso de haver uma lesão, né, nos tendões, por exemplo, né, joelho, igual você mencionou, qual que é o tratamento? Ele é complicado ou não? A lesão em si, para ter uma lesão de dentro do joelho, uma lesão ligamentar, geralmente é por torções. Tá. O paciente no futebol ou numa atividade, deu um mau jeito ali. Ele deu um mau jeito e acabou torcendo o joelho e lesou a parte ligamentar. O que mais nós vemos é a fratura quando cai. Esse é o mais comum. Uma lesão ligamentar acontece na queda da bicicleta. Assim como eu falei da criança que pode lesar o ligamento no aro da bicicleta por colocar o pé. Esses são os principais. E quando lesões tendinosas em si, de arrancar um tendão do osso durante a prática de bicicleta, isso é muito difícil acontecer. Certo. O que mais nós vemos é um excesso de uso causando uma sobrecarga no tendão ao redor da articulação. E aí o paciente tendo dor, inicialmente nós começamos com gelo, anti-inflamatório, muitas vezes nem se precisa investigar com outros exames, basta que ele vá em consulta, que ponha a mão no paciente, converse com o paciente para entender, olha, isso aqui está sendo demais para você vai ter que dar um tempo, você pode fazer outro tipo de atividade, muitas vezes a gente pode trocar de repente uma bicicleta por uma natação ou uma bicicleta por uma atividade em academia e ele consegue ali dar um tempo para a bicicleta e fazer o tratamento por alguns dias. Regredindo os sintomas, ele pode voltar, não digo normalmente, porque nós vamos ter que avaliar a sobrecarga, porque senão vai voltar numa atividade intensa e isso vai voltar a trazer dor para o paciente. Mas a gente vai individualizando, avaliando cada caso para que não volte aí a dor. Tá. Então, na tua opinião, é possível ter uma lesão usando de forma harmoniosa a bicicleta? Quem quer ir para o trabalho, mesmo que não esteja com condicionamento físico muito bom, pode ainda acontecer algum problema ou não? Se o trajeto for longo, sim. Tá. E se a pessoa não aquecer? Ela precisa fazer esse aquecimento de musculatura, não precisa ser nada exagerado. Às vezes começa com ritmo devagar na bicicleta, até depois acelerar. Isso já vale muitas vezes como aquecimento. Vai preparando o corpo, anda um pouquinho, para e vai... Mais leve, exatamente, sem pegar uma subidona. Exatamente. E isso vai ser muito difícil a pessoa ter alguma lesão. Interessante. Muito bom. Dr. Wagner, você está lá no Hospital Vita, né? Então vai aparecer para você o site do hospitalvita.com.br. Correto? Hospital Vita Curitiba. Curitiba, isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu ia perguntar. Não, tinha uma pergunta que eu queria fazer antes. Ergonomia, porque às vezes a bicicleta ela pode ser muito pequena, no meu caso, que sou muito alta, né? Pequena, ou então o contrário. Isso pode ser um problema para as pessoas que estão diariamente? Pode. Porque quando a pessoa é mais alta, se ela usa uma bicicleta com um banco muito baixo, ela fica com o joelho muito dobrado. Certo. E o inverso também pode trazer problema, porque ela vai ficar com o joelho muito esticado. Certo. Quando ela fica muito dobrado, existe uma pressão da região da patela, da antiga rótula, que chama na frente do joelho, contra o próprio joelho e ser um motivo de dor. E a outra situação é quando a perna fica muito esticada. Ela não consegue fazer uma contração, a musculatura não consegue fazer uma contração de forma eficaz e pode gerar lesões. Tem que cuidar um pouco também com a posição do guidão. Ele não pode ser muito alto. Porque daí é por causa do ombro. Exatamente. A persistência do braço elevado faz com que traga dor nos ombros. Não necessariamente uma lesão, mas dor. E acaba somando com outras atividades que a pessoa faz, às vezes trabalho, às vezes em casa, mais atividade física e traz dor em região de membros superiores pela posição. Outro problema também do guidão, ele deve ser de fácil pegada, porque se ele for muito liso, que a pessoa precisa apertar demais, pode trazer problema no cotovelo. Existe uma situação clínica chamada cotovelo de tenista, que acontece na população em geral, não só nos tenistas, aliás, acontece muito mais em quem não pratica o tênis. Olha só. Que um dos movimentos que deve se evitar é apertar. E quando faz a atividade da bicicleta, se aperta com muito vigor, o paciente sente no cotovelo
E aí mantém aquele quadro doloroso que muitas vezes é difícil de tratar. E tem terapia para isso? Fisioterapia, aliás? Tem. Para a questão do cotovelo, nós iniciamos aí com gelo, anti-inflamatório, fisioterapia. Podemos indicar medicações injetáveis na região de glúteo. Existem as infiltrações, que são medicações aplicadas direto onde tem o problema. As ondas de choque, ele não é um choque de corrente elétrica, como tem em fisioterapia. Ele é um choque de pequenas pancadas, tem uma pressão e uma frequência que nós programamos. E isso estimula a regeneração tecidual e o alívio da dor. Às vezes até cirurgia, mas cirurgia é deixado para o fim. Né? Nesse caso, sim, é o fim da linha. Entendi. Colágeno ajuda ou não? Para a maioria das situações, o colágeno não tem uma interferência para a musculatura. Não tem interferência, às vezes, até para a cartilagem do osso. Existe aí se ele tem uma relação ou não de melhora a longo prazo. Mas essas substâncias de prevenção, elas são mais difíceis de avaliar depois de muitos anos se teve ou não resultado. Entendi. E no caso do cotovelo, para epicondilite lateral, esse cotovelo de tenista ou golfista que nós temos no cotovelo muitas vezes, o colágeno não tem benefício. Para esse tipo de situação, nós não prescrevemos, porque o resultado é incerto. Entendi. Muito bom, eu tinha lembrado dessa pergunta que eu não tinha feito. Obrigada, viu, Dr. Wagner, por vir aqui hoje. Tem Instagram também, não? Tem Instagram. Tá aparecendo aí para você na tela também o Instagram Dr. Wagner Messias. Muito